Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. O mês já lá vai, estamos quase a chegar ao final de fevereiro, mas como vocês sabem eu estive doente e então não consegui gravar. No entanto, o que aconteceu em janeiro? Eu tenho apenas 5 livros para vos mostrar e eu cheguei ao final do mês a sentir que tinha lido muito pouco. E no entanto, quando eu olho para estes livros, a verdade é, são livros grandes e não são livros fáceis. E eu passei mais de metade do mês a gravar todos os dias, a editar, a publicar. São coisas que levam muito tempo e portanto eu não tive assim tanto tempo para ler quanto isso. E eu acho que foi por isso que senti que não tinha lido tanto como seria habitual. Mas a verdade é que li. E portanto, eu vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês de janeiro, o mês da loucura em que eu estive a pôr vídeos em dia. Eu decidi começar o ano em grande e portanto fui sacar das minhas armas pesadas, nem por isso, mas fui buscar aqui o Holly que tinha por ler do Stephen King. E é um livro que eu sabia que estava ligado com uma outra trilogia, portanto o Senhor Mercedes, e que eu já sabia que não precisava de ler a trilogia para vir ler este livro. No entanto, tenho a dizer que se vocês tiverem problema com pequenos spoilers, se calhar é melhor ler a trilogia primeiro. Eu pessoalmente, a nível dos casos que ela vai mencionando, não houve absolutamente nada que eu tivesse decorado. O grande spoiler para mim não me faz particular diferença nem moça e eu sei que vou ler sem problema nenhum os anteriores, que é o porquê dela neste momento estar a fazer investigações sozinha. Portanto, a Holly neste livro é chamada para investigar o desaparecimento de uma rapariga e ela vai acabar por se ver aqui enredada numa questão muito particular. Eu tenho a dizer que este livro, mais do que terror, é um bocado nojento e eu no final desta leitura só pensei, eu acho que não volto a ser uma boa samaritana. Ou então vou ter de começar a andar sempre só de carro e tenho de ter uma boa relação com a minha família e com amigos. As pessoas têm de saber quem eu sou e onde é que eu ando e aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, neste livro temos a Holly a investigar o desaparecimento dessa rapariga e à medida que ela vai conseguindo desbloqueando alguma informação, vai percebendo que talvez ela não tenha sido a única pessoa a desaparecer e que as condições em que as pessoas desapareceram são até bastante semelhantes e o porquê de nunca ninguém ter tentado ligar estes desaparecimentos. A Holly vai perceber que pior do que qualquer monstro que possa aparecer ou que esteja debaixo da nossa cama, os seres humanos são horríveis e, portanto, as motivações de alguém a fazer o que está a fazer aqui são horrorosas. Aliás, toda a situação é horrorosa e eu tive mesmo uma altura em que pensei, ui, se calhar isto não vai, tenho que parar aqui um bocadinho. Eventualmente essa fase passa e vocês vão sabendo cada vez mais sobre as motivações das pessoas que estão por trás dos desaparecimentos. É horrível. Principalmente a forma como escolhem as pessoas, a forma como justificam o porquê daquilo não ser particularmente uma ação má. O que eles estão a fazer não é mau, até estão a ajudar a libertar o planeta de pessoas que eles acham que não são propriamente desejáveis, pelos mais variados motivos, incluindo racismo, homofobia, é muito mau. Este livro, eu comecei logo o ano muito bem, porque eu adorei esta leitura, vai sair um vídeo de leitura para ele e eu tenho a dizer que se calhar vai ser um vídeo um bocadinho estranho, porque eu estava já a gravar este vídeo e dei por mim a falar tão empolgada do livro e eu ainda não tinha gravado a sugestão de leitura que eu pensei, mas o que eu estou a fazer agora é uma sugestão de leitura. Oh, raios, como é que eu saio desta? E portanto, simplesmente continuei a fazer a sugestão de leitura, vamos ter aqui cortes um bocado estranhos, mas a verdade é que a sugestão de leitura ficou gravada, porque eu estava a gostar muito daquilo que estava a dizer, mas eu também me estava a estender um bocadinho em relação àquilo que eu costumo fazer nestes vídeos, em que eu falo sim, mas não tão prolongadamente sobre cada um deles. Portanto, Stephen King, Holly foi assim um excelente começo de 2024, porque muito bom e definitivamente quero ler a trilogia. Muito, muito bom. Depois da Holly, na realidade, quando eu disse que tinha estado a ler livros que não eram muito fáceis, eu maioritariamente estava a referir-me a um. E esse livro é Ao Paraíso, de Ana Yannagiara, que é a autora de Uma Pequena Vida, que eu ainda não li, mas li este. E eu tenho a dizer que este livro é muito estranho. E quando forem para ele, vão já preparados para o facto deste livro não ser um livro, mas sim 3 livros num. E portanto, nós temos aqui 3 livros em separado, nós temos
3 histórias passadas em épocas diferentes, aqui numa espécie de realidades alternativas, mas que não são necessariamente alternativas, apesar de no primeiro sim ser algo que é muito fixo, é uma história alternativa dos Estados Unidos, mas à medida que nós vamos avançando nas décadas, nós temos aqui uma história que é passada no século XIX, uma história que é passada no século XX e uma história passada no século XXI. Eles têm todos mais ou menos 100 anos de diferença entre cada uma das histórias. E o que é muito complicado de gerir nestes livros? A maior parte dos nomes acaba por se repetir nas histórias, apesar das personagens estarem em lugares completamente diferentes a nível de ligação entre elas. Portanto, muitas vezes os nomes repetem-se e isso só contribui para a nossa confusão de mas é suposto haver ligações, mas as posições, mas as personagens são as mesmas, simplesmente... Não. Os nomes simplesmente repetem. Não tentem ligar livros porque eu acho que não vão conseguir. Só vão tornar a leitura mais confusa e não vão conseguir aproveitá-la corretamente. É um livro muito interessante. Cada livro dentro do livro tem uma estrutura diferente e eu aqui vou precisar da cábula, porque na realidade a nível de estrutura é o quê? O primeiro livro tem capítulos na terceira pessoa e é o livro mais curto. O segundo livro tem quebras de texto, não tem capítulos, tem quebras de texto e está dividido em 2 partes. A segunda parte para mim foi a que eu gostei mais. Foi a primeira vez que eu me senti mais conectada com este livro. No início estava a pensar, isto está a ser muito estranho, eu não estou a entrar nesta história, mas a segunda parte do segundo livro fez-me chorar e isso foi uma boa transição para a terceira parte, porque o terceiro livro tem as partes narradas pela Charlie, que é uma personagem feminina no futuro, mais para o final do século XXI, e depois ao mesmo tempo que temos a narração da Charlie, temos aqui algumas cartas que estamos a ver a ser trocadas com outra pessoa e não sabemos muito bem a ligação da pessoa que está a escrever essas cartas com a própria Charlie, mas presumimos que haverá ali alguma ligação. A história que eu gostei mais foi mesmo a terceira, acho que está muito bem feito e dá muito que pensar. Enquanto a primeira história é quase um romance de época, em que a personagem masculina que nós estamos a acompanhar acaba quase por assumir um papel mais feminino, o que foi muito estranho de ler, mas mesmo muito estranho. Na segunda história nós temos algo um bocadinho mais contemporâneo, um bocadinho o que é normal, porque 1990 e qualquer coisa, 1980 e tal, acaba por ser algo que nós conseguimos identificar muito mais facilmente. A grande epidemia da SIDA está presente na história e depois acompanhamos então a Charlie em 2080 e qualquer coisa e essa para mim é a melhor. Porquê? Porque nós temos aqui uma espécie de distopia e vamos vendo o dia a dia das pessoas, mas mais do que isso, nós vamos vendo o que é que levou àquele momento, porque as cartas que nós estamos a ter acesso são cartas que já têm mais tempo e então vamos vendo o que é que levou até àquele ponto. Como eu disse, é um livro muito estranho. Felizmente eu gravei o vídeo de sugestão para este livro assim que eu terminei de ler, porque é muito complicado tentar pôr ordem aos pensamentos para falar sobre ele. Ainda não saiu, porque lá está, eu estava a editar os vídeos ainda relativos a 2023 e, portanto, eu vou deixar para quem estiver curioso ver esse vídeo de sugestão que há de sair entretanto, porque efetivamente é um livro muito peculiar, que são 3 em 1. E os livros não têm ligação e podiam facilmente ser em 3 livros separados. E foi um livro que me levou ainda umas 2 semanas a ler. Além de ser enorme, lá está, não há essa continuidade entre histórias. Portanto, é aguardarem pela sugestão. Depois, mantendo as leituras complicadas, não necessariamente na forma como a história está escrita, porque a história está escrita de uma forma extremamente acessível, muito fácil de acompanhar, mas pelo peso da história, tenho Rapariga em Pedaços, da Kathleen Glasgow, e meu Deus, para começar é um livro extremamente pesado, porque nós estamos a seguir os pensamentos de alguém que faz automutilação. Tenho a dizer que para quem alguma vez tenha passado por isso, ou que tenha tido esse tipo de pensamentos e não tenha aprendido a geri-los, por amor de Deus, se lerem este livro, vão com muita calma, fechem-no, pousem-no sempre que necessário, não se forcem a ler, porque estão aqui muitos pensamentos que podem funcionar como gatilho e este é mesmo muito pesado e, portanto, é muito interessante também a forma como nós estamos tão dentro da mente da personagem e a forma como ela acaba por nos mostrar que, para começar,
quem faz isto não é num sentido de não querer viver, muitas vezes é uma forma de calar pensamentos ou de ter uma espécie de pausa de si mesmo, porque os nossos pensamentos intrusivos muitas vezes são tão fortes que acabam por abafar todas as coisas boas que estão na nossa vida. E a forma como a autora explora aqui todos esses detalhes, o que é que pode levar alguém a fazer isto, a forma como se lida com alguém que passa por isso, a forma como ela quer que lidem com ela, a forma como ela no fundo está a tentar focar-se porque ela quer ter um futuro, tudo isso está aqui e está feito de uma forma tão bem feita, passando aqui a redundância. A verdade é que nós ficamos sempre com a sensação de isto é muito próximo da realidade. E é. Na nota da autora, nós percebemos que é baseado nas próprias experiências da autora. Ela diz que levou 9 anos e 14 rascunhos a escrever este livro e eu compreendo porquê. Há aqui uma sensação de eu quero escrever esta história, quero que as pessoas compreendam, quero deixar esta parte de mim para trás e quero ter esperança no futuro. Se o que ela escreveu aqui significa que poderá ajudar alguém a perceber que os nossos pensamentos muitas vezes estão a fazer-nos mal, mas são os nossos pensamentos e temos de aprender a lidar com eles e aprender a calá-los sem recorrer a alguns métodos que acabam por nos fazer mal a nível físico, então eu penso que é isso que a autora está a tentar fazer, está a tentar mostrar que é possível superar isso, é possível pensar num futuro, é possível, mais do que pensar nele, conseguir ter um futuro em que a autora superou. É uma autora já com alguns livros publicados e efetivamente acho que poderá ajudar algumas pessoas, mas com muito cuidado, com muita delicadeza, muita sensibilidade para pararem sempre que precisarem, porque o livro é muito pesado e lá está, pode funcionar como um gatilho. Gostei imenso de ler. Fico ainda com mais curiosidade para ler o How to Make Friends with the Dark, que é sobre o luto e que na realidade foi o primeiro livro que chegou cá à casa da autora. Portanto, muito curiosa e definitivamente uma autora que eu vou manter debaixo de olho. Tenho a dizer que não faço ideia como é que está a luz neste vídeo, porque eu sei que está mais escuro aqui. Eu estou a gravar com a ring light e eu geralmente tento gravar sempre durante o dia porque eu gosto da luz natural, mas vamos só esperar que a luz esteja decente porque não me apetece ligar agora a luz de cima do quarto. Então, como eu mencionei antes, eu estive a participar no 12 Days of Christmas, portanto os 12 dias antes do Natal, que a Faith e a Daily My Asses estiveram a organizar como um calendário do Advento, um pseudo-calendário do Advento relacionado com banda desenhada e na realidade o último desafio era pedir que alguém nos desafiasse ou fazer um desafio a alguém. E eu tinha pedido ao Hugo, do Geek Overbooked, para me desafiar e ele desafiou-me a ler 3 livros, se não me engano, banda desenhada, e eu a pensar que ele ia desafiar-me a fazer qualquer coisa. A ler alguma coisa, não sei. Assim fofinho, algo, não sei. E ele vai e dá-me só 3 livros de terror. Eu que não gosto de terror. O que vale é que ele acabou por me sugerir uma coleção que eu na realidade já tenho cá em casa e que eu andava a adiar um bocadinho, mais uma vez, porque terror não é bem a minha cena, não é? E portanto eu estava a adiar um bocadinho, mas eu tinha jurado que se ele escolhesse alguma coisa que eu já tivesse em casa, eu ia ler, nem que fosse só o primeiro volume em janeiro. E portanto tenho aqui Harrow County, que na realidade já é a prenda relativamente a 48 horas na nona. Portanto eu ganhei este livro, este não necessariamente, eu acho que ganhei o 8º ou o primeiro, não sei. Mas eu ganhei um dos livros desta coleção num 48 horas da nona, precisamente da Faith e da Sofia, e eu ainda não tinha pegado neles. E agora arrependo-me um bocadinho, mas obrigada ao Hugo por me ter feito ler este livro, porque terror, efetivamente, tem aqui alguns elementos, mas é mais uma vez sobre o terror de pessoas. E portanto nós temos aqui Harrow County, é uma vila em que há alguns anos atrás eles decidiram matar uma bruxa. E agora que passaram 18 anos desde a altura em que a mataram, acham que a bruxa irá regressar no corpo de uma rapariga. As delicadezas são um bocadinho estranhas, mas basicamente é alguém que elas acham que veio encarnar a bruxa e portanto estão preparados para quando ela fizer os 18 anos matarem essa rapariga, incluindo a própria pessoa que a adotou e que a esteve a criar. E portanto este primeiro volume é basicamente ela a perceber efetivamente o que é que se passa na vila e começa a perceber que as pessoas estão todas a virar-se contra ela quando são pessoas que ela conhece desde que nasceu. E portanto vamos ver aqui as delicadezas disto e o que é que ela vai ter de fazer e dizer para não ser morta. E mais, isto é que vai acabar por dar aqui o tom aos próximos livros.
e eu tenho a dizer que estou a gostar muito desta história. Não é extraordinária, mas eu estou a gostar muito desta história. Entretanto, já li mais alguns volumes que vão aparecer depois no vídeo de fevereiro. Mas estou muito curiosa para continuar a ler e vamos ver o que é esta pequena bruxinha que vai substituir uma bruxona vai fazer. Portanto, de que forma ela vai ter de desenvolver para conseguir ganhar a confiança das pessoas daquela vila. Meu Deus, esta luz está péssima, mas não faz mal, vamos continuar! E portanto, o último livro do mês de janeiro foi aqui, Este Livro Mata, de Ravina Guran, um livro que vocês já têm sugestão de leitura aqui no canal, um livro que eu gostei muito de ler. Este livro é passado num colégio interno e nós temos uma personagem que é bolseira e que escreveu uma história sobre um assassinato, e essa história vai ser usada para matar um dos alunos mais populares daquela escola. Podia ser algo que tivesse a ir buscar a filmes ou outros livros, mas não. É que a forma como a Jess escreveu a sua história é tão peculiar, é tão cheia de detalhes que não fazem sentido para outras pessoas, que efetivamente, se mataram aquele aluno daquela forma, efetivamente inspiraram-se no que a Jess escreveu. Nós vamos vendo aqui algumas situações, não só relacionadas com o facto de a Jess ser bolseira, porque ela é uma de 2 alunas bolseiras neste colégio, e portanto todos os outros alunos são alunos de famílias de renome, com dinheiro, com posição social e por aí fora, e portanto a Jess é até uma personagem que só tem uma amiga, portanto ela é muito excluída do resto da escola, e por ela está tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. No entanto, nós vamos vendo aqui várias situações. Para começar, quem é que matou aquele aluno? Foi outro aluno? Foi um professor? Porque na realidade só pode ser uma dessas 2 opções, porque a escola está isolada e não há facilidade em ir e voltar sem que alguém repare que está ali alguém intruso, e além disso fica mesmo isolado de uma vila ou do que é que seja. Depois existe um grupo secreto de alunos que quase que só existe para obrigar as pessoas a fazerem algumas praxes, portanto mandam fazer alguma coisa e se a pessoa não fizer vai acabar por haver consequências. E há toda esta questão de será que aquela morte está relacionada com esse grupo de alunos ou não, porque ninguém sabe quem são os alunos que fazem parte desse grupo, apesar de dar para fazer alguma exclusão de partes e ter uma ideia de quem poderão ser, mas ninguém tem uma garantia de que sejam. E portanto nós vamos ver aqui a Jess uma espécie de luta contra o tempo, porque ela está a começar a receber ameaças no telemóvel e ela acha que ou percebe depressa quem foi a pessoa que matou aquele aluno, por falar nisso tem um nome muito engraçado porque é Boren, e a vontade que dá é de lhe chamar Boring, e aliás acho que há uma personagem mesmo que lhe diz qualquer coisa Van Boring, e ela vai perceber então que ou percebe quem é o assassino ou é muito provável que ela seja uma das próximas vítimas. Como eu disse, vocês já têm uma sugestão de leitura para este livro, eu estou a ficar sem luz, portanto vou ficar por aqui relativamente a ele, mas podem ir ver se quiserem saber um bocadinho mais sobre esta história. E portanto, estas foram as minhas leituras de janeiro. Como eu disse, eu pensava que tinha lido pouco porque tinha tido pouco tempo e efetivamente esse tempo foi direcionado para outras coisas, mas a verdade é que eu não li assim tão pouco quanto isso e portanto até estou muito contente, e estou muito contente principalmente com as leituras que eu estive a fazer. Foram livros que eu gostei muito de ler, estão aqui histórias muito boas, histórias complexas, histórias com um peso emocional e portanto digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, que ficaram com curiosidade relativamente a algum deles, se há algum que vocês tenham aí em casa mas que estavam a deixar passar algum tempo e que talvez agora sejam mais rápidos a ir buscá-lo. Portanto, deixem-me isso nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!